Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri, esse é o Marcelo Casagrande e hoje a gente vai falar dos maiores impedimentos para receber uma cura. Bom, eu acho que o maior impedimento de todos para você não receber uma cura é você não ter aceitado Jesus como o seu Senhor, né? Como seu Senhor e Salvador. Isso é muito importante porque vai fazer toda a diferença, né? A partir do momento que você aceita Jesus, então você começou aí o seu caminho para a salvação, né? E quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para libertar a gente, né? Para a gente poder ser salvo e para libertar também das doenças e tudo. Ele queria que a gente fosse curado mesmo, ele quer que você seja curado. Isso é uma coisa que você pode ter certeza. Não é uma dúvida, eu vou orar porque se for da vontade de Deus, para então que ele me cure. Não. É da vontade de Deus, você pode ter certeza, mas é muito importante que você aceite Jesus em primeiro lugar, né, Marcelo? Olha, aceitar Jesus te põe na família de Deus, te põe em direitos. Então Jesus, ele conquistou heranças. E quando você aceita Jesus, você entra para essa promessa e vai receber as heranças e o direito. Eu tenho, Vívia, uma experiência que eu tive por uma pessoa que não era curado num culto que eu estava realizando lá no Ceará. É impressionante o que aconteceu, porque essa pessoa, ela veio receber oração e Jesus estava curando ali um monte de pessoas, por exemplo, cego estava enxergando, surdo ouvindo, e essa pessoa ela tinha simplesmente uma dor na coluna. Mas quando eu perguntava para essa pessoa, veja se a dor foi embora, Vivian, a pessoa dizia assim, não, continua doendo, e ela gritava, tá doendo. Eu falei, meu Deus, o cego enxerga, o paralítico está andando, o surdo está ouvindo, e uma simples dor na coluna não está saindo. Já fica aí a grande dica, né? Por que então aquela dor na coluna, quer dizer, que era uma coisa muito mais simples, por que ela não está saindo? Fica aí uma grande dica para a gente então já ter uma noção de que existem impedimentos e é disso que a gente está falando, né? E eu fiquei assim, até envergonhado, porque eu falava, meu Deus, eu não estava envergonhado porque Jesus estava curando com coisas impressionantes, mas o caso da dor na coluna não saía. E aí eu usei uma ferramenta, né, assim, uma maneira de ministrar, que eu ia em outras pessoas e as outras iam sendo curadas. E eu voltava de novo nesse homem e falava, veja agora se a dor foi embora. E o homem gritava em alta voz, tá doendo. Eu falei, meu Deus, eu estou sendo envergonhado aqui. Eu falei, Senhor, o que eu devo fazer? E nesse momento veio a chave que vai ter poder para mudar a história da sua vida. Eu perguntei para aquele homem naquele culto, o senhor já aceitou Jesus? E é incrível que ele disse assim, não que isso venha a ter problema, porque Jesus ele veio para quem está doente, para quem tem as suas dificuldades, e ele veio para isso. E eu perguntei, o senhor aceitou Jesus? Ele disse não. Aí é que vem a chave, aí eu perguntei assim, você quer aceitar Jesus? Você acredita, Vívia, que nesse momento ele olhou para a esposa e perguntou para a esposa se ela deixava ele aceitar Jesus e ela fez assim com a mão. Ela disse não. Olha a obediência, a gente tem que ligar para a esposa para saber como é que ela fez para adestrar tão bem esse marido. Ela disse que não podia. Aí eu comecei a ensinar. Eu falei assim, olha... aceitar Jesus, você não precisa estar com a vida totalmente transformada. Você entrega a sua vida para Jesus mudar a história da sua vida. Ele vai te ajudar a você vencer os obstáculos, a você vencer os vícios. Aí ele olhou para mim e falou, eu posso aceitar Jesus do jeito que eu estou e ele vai me ajudar a mudar. Eu falei, é isso, para isso que ele veio. Ele veio para os doentes. Aí ele virou para a mulher e disse assim, olha, mulher, se tu não quer esse Jesus, eu quero esse Jesus agora. Eu vou aceitar Jesus. E aí eu orei com ele ali no momento, ele fez
a confissão, a oração, a mulher veio também e aceitou Jesus também. Naquele momento ela também entendeu que ela poderia entregar a vida para Jesus mudar a vida dela. Os dois entregaram a vida para Jesus. Você acredita, Vivian, que nesse momento eu falei para ele, procure a dor. Eu não orei por cura, apenas ele entregando a vida para Jesus, abriu a porta e ele recebeu um milagre instantâneo. É uma história linda mesmo, e é uma história que realmente é até normal, né? É muito esperável mesmo que isso vá acontecer. É muito importante que você entenda também que, apesar de ser um facilitador, né, no recebimento de uma cura, de um milagre, né, o aceitar Jesus, não é esse o objetivo final. O objetivo final é que a pessoa transforme a vida dela. É lógico, Deus quer que ela seja curada, Deus não quer que ela tenha dor, mas o objetivo final é que ela seja curada, é que ela seja transformada, não só curada. E uma coisa também que eu achei muito legal dessa história, Marcelo, foi essa sensibilidade de você ter percebido que eles não estavam querendo aceitar Jesus porque eles pensaram que eles precisavam estar prontos, né? E não, você não precisa estar pronto, e é muito importante que você faça o que o Marcelo fez, e na hora de pedir para alguém, então, de perguntar se alguém quer aceitar Jesus, que você ensine essa pessoa de que ela não precisa estar pronta. Você precisa dizer isso, porque muitas vezes a pessoa pensa exatamente o que esse homem pensava. Eu preciso estar prontíssimo para então aceitar Jesus, e não é assim. Esse é o primeiro passo da sua caminhada, né, da sua salvação, né, do começo da sua caminhada. Então é muito importante que a gente fale sobre isso também. O próximo impedimento também que a gente precisa falar, né, da cura é a falta de perdão. É muito importante que você perdoe, porque não foi à toa que Deus pediu para que a gente perdoasse todo mundo, né? Que Jesus pediu para que a gente orasse perdoando as pessoas que fizeram coisas ruins. Todos os dias a gente deve perdoar pessoas que fizeram coisas ruins para a gente, justamente porque muitas vezes ficam esses ressentimentos, e esses ressentimentos te fazem adoecer. E daí você ficou com uma doença lá atrás, você está com uma dor lá que vem lá de trás e você não sabe de onde vem, e muitas vezes ela vem de uma falta de perdão, ela vem de um ressentimento, de uma briga que você teve, alguma coisa desagradável que aconteceu com uma determinada pessoa e você ficou com uma raiva. E eu vou te falar, muitas vezes essa raiva não é muito grande, é uma raiva, uma raivinha, alguma coisinha que ficou, mas aquilo lá desencadeou uma doença. Vamos falar sobre isso, né, Marcelo? Isso pode ser um grande impedimento, Vivi, né? Muito. E eu tenho, assim, tantas experiências, talvez a gente pudesse passar aqui muito tempo falando sobre as experiências aonde as pessoas, ao praticar o perdão, receberam, então, a porta aberta para receber um milagre. Eu tenho o exemplo de um homem que ele fazia hemodiálise, os rins paralisaram, e ele tinha que fazer hemodiálise todos os dias, praticamente, porque tinha que filtrar o sangue. E esse homem, então, entregou a vida para Jesus, começou a buscar a presença de Deus, e ele começou a adoecer, estava ficando mais de cama, sofria muito com isso. E, de repente, ele teve um sonho. Ele viu que no sonho ele perdoava o sogro, porque eles tinham tido um grande problema de discussão, e isso impediu o sogro agora de ir na casa dele, de ver os netos. Então tinha como que se diz? Um mal familiar, isso, um impedimento, um mal familiar, que impedia até o relacionamento da filha com o pai, dos netos com o pai, porque é toda uma situação demoníaca também, né? Eles não se entendiam. Então, quer dizer, aquele problema foi tão grave que o sogro não ia mais no lar daquela família. E aquele homem, então, orando a Deus, dormiu, adormeceu. Durante esse sonho que ele teve, ele abraçava o sogro, perdoando o sogro, e ele via que o rim dele começava a funcionar. Ele acordou com aquilo, a primeira coisa que ele fez foi tomar uma atitude. Ele ligou para o sogro, ele fez uma ligação e ali ele começou a pedir perdão para o sogro, disse assim: poxa, a nossa desavença é tão
pequena perante a perca dos netos da minha esposa, que é sua filha. E começou aí uma primeira cura também, né? É importante a gente observar que aí foi uma primeira cura. A cura já, interior, né? que é importantíssimo. Então a atitude dele de ligar, quando ele ligou, o sogro do outro lado, ele ficou assim, começou a chorar, Vivian, ficou emocionado, disse assim, era o meu sonho. O que eu queria era reatar a amizade, a comunhão da família, poder ir no lar, era isso que eu queria. Agora você me ligando, tá abrindo a possibilidade. Eu vou aí, ele disse, eu sonhei que você vinha aqui, eu te dava um abraço. E ele disse, eu vou para aí. No mesmo instante, eles moravam não tão longe, mas não se viam. No mesmo instante, ele foi. E aconteceu um milagre impressionante. Quando o homem apareceu na porta, que este homem que estava com o problema nos rins, abraçou o sogro, uma unção tão violenta veio sobre os dois, um perdão, um amor entrou no coração deles, e ele sentiu que algo estava acontecendo. Quando ele voltou no médico para continuar os exames e fazer ali todo o procedimento, descobriram algo, que o rim dele voltou a funcionar. O rim começou a funcionar e assim, esse milagre mexeu com um bairro. Muitas pessoas queriam saber como que o seu rim, não acontece isso, é um milagre. Sim. Não existe isso do rim voltar a funcionar. Os médicos mesmos disseram, tantos e tantos pacientes, não houve uma reação do rim. O que aconteceu? Ele disse assim, eu perdoei o meu sogro por um sonho que Deus me deu e quando eu agi assim, o meu rim começou a funcionar. O milagre aconteceu pelo perdão e hoje é uma família feliz que reatou através do perdão. E são duas curas, né? A cura do rim dele e a cura familiar também, né? Imagina que coisa mais terrível é um sogro não podendo mais ver os netos, o genro, a filha, né? Que coisa mais triste que é isso. Então, foram duas curas, né? Isso é muito bonito. Bom, o próximo item também, né, para você não receber um impedimento, para você não receber a cura, é a falta de fé. Esse parece assim o mais óbvio e realmente ele é muito importante. A fé é muito importante para você receber uma cura. Ela pode ser uma fé que vem de você, pode ser uma fé que vem de repente um parente, um amigo, pode ser de quem está orando, mas é importante, pode ser de Deus também, mas é importantíssimo que a pessoa, que alguém tenha fé para que essa cura aconteça. Então, eu acho que é importante a gente falar disso também, né, Marcelo? Que a fé, ela é importantíssima para que a cura aconteça, para que os milagres aconteçam. Inclusive, Jesus falou isso várias vezes. Ah, tua fé te curou, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Porque, realmente, a fé é imprescindível, né, para que uma pessoa seja curada. Isso é uma chave. A fé, ela move a mão de Deus, ela faz com que aquilo que era impossível se torne possível pela fé. A Bíblia fala muito sobre a fé e é um versículo bíblico que diz assim, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Olha, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E uma coisa também importante é que assim, já que você creu, você pediu, já que você crê que você vai receber o que você pediu, você então começa a agradecer a Deus. É importante que você agradeça, porque quando alguém fala, eu vou te dar uma determinada coisa, por mais que, vou estar mandando lá na sua casa uma determinada coisa, você ainda não chegou em casa e não sabe que aquilo lá, quer dizer, você sabe que está lá porque você acreditou que a pessoa que falou que ia te mandar na tua casa, que ela realmente ia mandar. Então, se você acreditou, na hora que ela te falou, a primeira coisa que você faz é, muito obrigada, que legal que você me deu isso. E é isso que você deve fazer com Deus também. Se você pediu e você creu, agradeça, já começa agradecendo, já louvando a Deus, né? A Bíblia diz assim, sede fiel no pouco e eu te ponho no muito. Tem pessoas que têm problemas gravíssimos e que alcança já ali 80%, quer dizer, começa a ter uma vida normal e não agradece. Sim. Então, o agradecer até mantém, né, você numa posição na presença de Deus. É muito importante e é importante que você creia
crer, a fé, o firme fundamento da fé, é acreditar em algo que ainda não aconteceu, mas o seu espírito já começa a projetar, acreditando que vai acontecer. Eu uso muito um exemplo que eu gosto de dar sobre quando uma mulher, Vivian, vai no médico e ela não tem nada ainda, não mostra nada, tá normal. Mas então o médico diz assim, tá grávida, né? Não tem barriga ainda, quer dizer, ainda é um embriãozinho ali pequenininho. Mas o que que acontece? A mente dela já começa a olhar para casa e ver uma criança correndo. Sim, ela vai fazer o enxoval. Né? Começa a pensar em bercinho, sapatinho, começa a pensar, quer dizer, a vida dela passa a crer em algo que ainda não gerou, ainda não, né, não deu à luz, não gerou, mas ela já vê acontecendo, ela já vê a criança correndo, já vê o sapatinho no pé. O que quer dizer isso? Que você pode, então, desenvolver esse tipo de fé, quer dizer, trazer à existência o que não existe através da fé, provocar um milagre através da fé. Isso é muito importante, porque Deus quer, né? Isso alegra a Deus, né? Ele fica feliz que a gente tenha essa fé, né? Você precisa ter essa fé. Então, não pense que Deus vai fazer primeiro para que você tenha fé. Não, você primeiro deve ter fé para esperar as coisas de Deus. Eu acho que é muito importante isso, porque tem muita gente que quer, então, fica esperando numa posição meio de mimadinho, ó, faz para mim que daí depois eu vou ver se eu acredito em você, né, como Tomé, né? Mas não, você é que deve ter essa atitude de ter fé e de crer que Deus é poderoso e que Ele faz mesmo, né? Fé sem obras é morta. Então a tua atitude moverá a mão de Deus. Você agindo como você está participando aqui já é uma maneira. Sim, né? com certeza. A pessoa já está dando um passo. E você ouvindo as dicas, seguindo os exemplos, dando os passos, certamente essa chave vai virar na sua vida e você também vai aí poder contar o testemunho que também recebeu o seu milagre. O último ponto que a gente quer falar também é das legalidades, dos pactos. Isso é perigosíssimo também. E o pior é que isso pode vir de terceiros, né? Pode ser que você não esteja nem sabendo e que alguém tenha feito aí um pacto, algum trabalho contra a sua vida e que isso seja também um impedimento, né? Isso pode ser um impedimento na sua vida também, né? Vamos falar sobre isso, Marcelo. Eu tenho exemplos extraordinários, né? Que são vários exemplos de pessoas que não conseguiam receber ali o milagre porque existia impedimentos na vida dela e ela nem sabia que existiam impedimentos. E um dos casos que eu gosto muito de ensinar sobre isso é de uma moça, uma senhora, né, uma mulher, que ela começou a ir nos cultos presenciais e era incrível, Vivi, que pessoas do lado dela era curada do mesmo problema que ela tinha e ela não. E aquilo também começou a me constrangir, porque eu pensava assim, meu Deus, por que do lado dela, por exemplo, uma pessoa com tumor no seio saía e aí ela procurava e o dela ainda estava lá. Então, ela não veio em uma conferência, ela veio em 3 conferências. E aquilo assim me deixou um pouco preocupado, porque, puxa vida, eu fiquei frustrado. Sim. Eu queria que ela recebesse como todos os outros estavam recebendo. Então, como eu não tinha tanto tempo naquele momento de dar uma atenção mais profunda, porque tinha ali mais de 100 pessoas para receber ministrações, eu falei para ela, olha, eu vou te dar o telefone, o meu telefone, você liga para mim. E aí ela ligou para mim depois e eu dei um artigo que está nos nossos livros sobre impedimentos para cura. E aí ela começou a ler ali os impedimentos para cura e ela se identificou com 12 itens que estavam no livro, mais bingo, de 24. Né? Olha. Fez um bingo aí. Um bingo, muita coisa, 12 itens. E aí ela foi falando para mim um por um, pelo telefone, olha só. No presencial não aconteceu. Agora ela liga para mim através do telefonema e eu começo. Então eu falei, vamos lá, vamos no primeiro item. O que aconteceu? E ela disse assim, olha, o meu pai me levou em centros de macumba, de umbanda, eu chorava, não queria ir, e ali eles deram passe, né? Fizeram coisas comigo que eu não queria. Olha que perigo, gente. Incrível. Ela disse, triste, né? Agora o meu pai saiu disso.
Ela disse, meu pai não está mais em centro, mas aqueles pactos foram feitos. Então eu falei, vamos quebrar então esses pactos. Então eu peguei cada item, e um deles era esse, e muitos outros que ela se identificou, falta de perdão pelo próprio pai, de fazer com que ela fizesse coisas que ela não queria fazer, e assim por diante. Então eu fui orando um caso por caso, quebrando maldição de caso por caso. Quando chegou no 12, aconteceu uma surpresa. O Espírito Santo tocou no meu coração antes de orar por ela, por cura, e disse, manda ela procurar o tumor que tinha, era um câncer que tinha no seio. Olha, incrível o que aconteceu. Não foi feita a oração, foi feita a quebra de maldição dos pactos. E quando ela foi procurar o tumor, não tinha mais. Simplesmente por cada item que foi sendo quebrado ali pelo telefone, ela alcançou o milagre. Então, é uma das formas que você tem de alcançar o seu milagre, você quebrando os pactos, quebrando né? os Orando pactos. por isso, com certeza. Justamente. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui, então. Até a próxima.